A hora que você quiser me mandar, eu... Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam derramados sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias. Boa noite a quem está presente aqui neste santuário, mas boa noite também, muito especialmente, para aqueles que nos acompanham através da plataforma do Facebook. Recebam todos um fraterno, carinhoso abraço. Vamos orar ao Senhor para darmos início à liturgia deste culto. Nós entendemos que na liturgia de um culto a Deus, a gente não pode abdicar de entregar a Deus o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração. É nesse momento e na casa de Deus que encontramos o aconchego do Pai, do Espírito Santo. Hoje não temos aqui o ministério de louvor, mas isso não será um empecilho para que nós adoremos ao Pai. Feche seus olhos aonde quer que você esteja. Vamos orar também pelos integrantes do Ministério de Louvor, que especificamente nós tivemos problemas com integrantes com problemas de saúde. Nosso amado pastor Alexandre Gama também teve uma indisposição em relação à saúde e por isso também não está aqui. Vamos orar pelo nosso pastor e pelos nossos irmãos e vamos adorar a Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu a este local. Obrigado, Deus, porque entendemos que há um propósito nos céus para nós estarmos aqui nesta noite. Deus, desejamos ansiosamente estar aqui para vivermos esse relacionamento contigo de uma forma mais intensa, ó Pai. Entendemos, ó Pai, pela revelação das Sacras Escrituras, que o Senhor habita em nós, que o Senhor faz do nosso corpo habitação para o Teu Santo Espírito. Graças te damos por isso, ó Pai. Mas, Deus, queremos te entregar o nosso melhor nessa noite, Deus. Pedimos que o Senhor ministre, então, o Teu Espírito em nossas vidas, para que tenhamos compreensão de a quem entregaremos o nosso louvor, pois só Tu és digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Deus, em nome de Jesus, toca no coração daqueles que estão no aconchego de seus lares, ó Pai. Tira tudo aquilo que afasta a atenção, que retira a atenção. Deus, afaste tudo aquilo que tira o Senhor do foco, do centro, do alvo. Senhor, Tu és o nosso alvo, Tu és o ponto fulcral da homilia, da mensagem, da pregação do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, recebe agora, Pai, a nossa oração em forma de intercessão, Deus. Intercedemos a Ti pela vida do nosso pastor, intercedemos a Ti pela família do nosso pastor, Deus. Deus, em nome de Jesus, que haja o Teu mover, mais uma vez, Deus, Ebenezer, o Senhor tem operado sobremaneira na vida do nosso pastor, na sua família, Deus. Vemos aí a recuperação da saúde da Luciana. Deus, agora em nome de Jesus, pedimos também, de uma forma de intercessão, pedimos pela vida do nosso pastor, Deus. Age poderosamente. Deus, em nome de Jesus, de uma forma muito especial, nós colocamos a vida da Tatiane no Teu altar, Pai. Deus, num tempo de enlutamento, num tempo de dor, num tempo de tristeza, a Tua filha foi acometida também pela enfermidade, ó Pai. Talvez seja algo que o mundo considere natural, em decorrência desse tempo de tristeza, de intensa tristeza, ó Pai. Mas, Deus, nós conhecemos a Tua serva e Tu sabes, ó Pai, como a Tua serva se entrega a Ti na obra, o amor que ela tem, o zelo que ela tem pela Tua seara, Pai. Deus, em nome de Jesus, toca aquele coração e tira toda a enfermidade, Deus. Tira toda a enfermidade, traz conforto àquela casa. Oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos todos adorar a Deus. Aleluia.
casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Yeah, yeah, yeah. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou do
dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho
Mais uma vez, queridos, podem tomar os vossos assentos. Esse é um tempo de muitas lutas, muitas aflições, muitas angústias, muitas dores. Mas no reino de Deus não pode haver icabode, não pode haver o foice e a glória de Deus. Nós passamos por tribulações, nós passamos por angústias, nós passamos por decepções. Mas ainda assim sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Eu me recordo de uma passagem, em 1 Samuel, capítulo 4. Eli foi juiz na terra de Israel, mais precisamente em Siló, e ali reinou por algo em torno de 30 anos. Alguns sugerem 40 anos, a Bíblia aponta para isso. Juntamente com seus filhos, Ofni e Finéias, mas até que vieram os filisteus e roubaram a arca da aliança, que ali simbolizando a presença, a glória de Deus, numa batalha em que 30 mil pessoas perderam suas vidas. Por que os filisteus queriam a arca da aliança? Qual era a utilidade da arca da aliança para aqueles que não servem a Deus? Para um povo que não servia a Deus, para um povo que não tinha intimidade com Deus, para um povo que não desejava, não ansiava um relacionamento com Deus. Mas o inimigo é assim. O inimigo ele vai lutar ardentemente, insistentemente, pela sua derrota, ainda que a sua derrota não traga alegria ou não tenha algum proveito para o inimigo. Mas nós somos cônscios, nós somos conscientes de que nós vivemos essa intensa batalha espiritual. E esse tempo que vivemos demanda de nós uma responsabilidade ainda maior. Quando Jesus, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus traz santificação para as nossas vidas, traz compreensão acerca do tempo em que nós estamos vivendo hoje, traz compreensão sobre o luto, traz compreensão acerca do momento de tristeza, mas também nos traz a responsabilidade de conhecer a vontade de Deus. João capítulo 8, verso 32, não diz que a verdade liberta? Amém? Mas, na verdade, ela não diz isso. A Bíblia não diz exatamente que a verdade liberta. Ela diz que o conhecimento da verdade liberta. Diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque se você pegar a sua verdade e deixar na estante da sua casa, ela não vai ser arma para você. Ela não vai ser, de fato, uma verdade para você. Ela não vai ser, de fato, a vontade do Senhor revelada na sua vida. No verso 36, ele diz, olha, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus é questionado acerca dos saduceus, e os saduceus eles funcionavam mais como um partido político, vocês sabem que no grande Sanhedrim, no grande Sinédrio de Jerusalém, o Sinédrio era dividido entre 70 juízes, 35 eram saduceus e 35 fariseus. Os fariseus eram, com o perdão da analogia, um povo mais parecido conosco, mais religioso, mais fervoroso na fé, que acreditavam na vida espiritual, acreditavam em anjos, acreditavam em ressurreição dos mortos. Os saduceus não. Então eles funcionavam dentro ali do Sinédrio como uma espécie de partido político. Então eram muito questionadores acerca das coisas espirituais. Então questionaram o Senhor Jesus acerca da ressurreição e o casamento, como seria o casamento na glória. Então Jesus diz assim, olha, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Deus estava sendo muito claro ao afirmar que se você deseja viver experiências com Deus, se você deseja viver e ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida, é algo vital
Não é algo dispensável o conhecimento da palavra de Deus. A falta de conhecimento, por si só, traz para as nossas vidas derrotas, e não somente derrotas no campo espiritual. Não foi isso que Deus revelou através do profeta Oséias, Oséias capítulo 4, verso 6? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E ali era basicamente uma advertência ao pregador da palavra. Ali era uma advertência ao sacerdote, não especificamente à igreja, mas muito direcionada ao sacerdote. Porque, por vezes, queridos, a nossa responsabilidade, e Paulo nos admoesta muito nesse sentido, acerca da importância de saber o que está sendo dito no púlpito. Eu retornei ao Rio de Janeiro há 8 anos atrás. O tempo que estive fora, 5 anos aproximadamente, não deixei a igreja de Nova Vida. Já estou na igreja de Nova Vida há quase 18 anos aproximadamente. Fiquei 5 anos fora, depois voltei, fiquei mais 1 ano fora, depois voltei. Mas em nenhum momento deixei a igreja de Nova Vida. A igreja de Nova Vida não é melhor que as outras. Mas você pode ter certeza que aqui se prega a palavra de Deus. E a gente tem que ter essa convicção, essa certeza de onde nós estamos. Isso é vital para o nosso relacionamento com Deus. Não é um clube, isso aqui não é ajuntamento social. Não é um balcão de negócios onde você vem aqui buscar as bênçãos do Senhor. Abram as vossas Bíblias. Deus certamente tem muito a ministrar aos nossos corações na noite de hoje. Amém? Primeiro livro de Reis, um texto bastante conhecido da igreja, 1 Reis capítulo 17. Assim que você encontrar, eu peço gentilmente que você se coloque de pé. Você que está aí na sua casa, no aconchego do seu lar, não participe deste culto com a comida no fogo, com a televisão ligada. Não permita que nada desvie a sua atenção em relação à pregação do Evangelho, ao Evangelho da cruz, ao Evangelho que transforma a nossa história, a nossa realidade. 1 Reis capítulo 17, a partir do 1º verso, e tão somente por hora o 1º verso, todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos mais uma vez, porque foi a tua destra fiel que nos trouxe a este local. Porque o Senhor tem propósito para as nossas vidas neste local. Porque o Senhor anseia por buscar um relacionamento com os teus servos, pelas tuas misericórdias, como diz Jeremias, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas, ó Pai. E Deus, por essas misericórdias, Deus, o Senhor vem até nós e busca um relacionamento, ainda num estado de pecaminoso, ainda num estado de homens falhos. Deus, o Senhor anseia por um relacionamento conosco. Então, nesta oração primeira, Deus, nós clamamos pelas tuas misericórdias, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, mas manifesta de uma forma muito sobrenatural o teu Espírito em nossas vidas nesta noite, Deus. Cremos que o Senhor fará algo novo, Pai. E fé não é esperança, fé é certeza, Pai. Nós sabemos quem Tu és em nossas vidas, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos.
Nós lemos aqui que Elias, o tesbita, por que Elias é chamado de tesbita? O que você sabe da vida de Elias? O que você sabe da vida de Ezequiel? O que você sabe da vida de Isaías? Isaiahu ben Amote, Isaías, filho de Amós. Nós sabemos muito sobre a vida de Isaías, nós sabemos que ele tinha acesso fácil ao império, nós sabemos muito sobre a vida de muitos profetas, sabemos sobre a vida de Jeremias, o profeta chorão, sabemos sobre a vida de Ezequiel, chamado filho do homem, sabemos que Deus não permitiu que Jeremias se casasse e tivesse filhos, sabemos muito sobre a vida de muitos profetas. Mas o que sabemos sobre a vida de Elias? O principal dos profetas do reino nortista de Israel. Sabemos apenas que Elias era tesbita. E a partir daí sugerimos que Elias fosse natural de uma pequena cidade chamada Tisbé, na região de Gileade. Mas que possivelmente essa aldeia, essa cidade, esse pequeno vilarejo foi coberto pelas areias do deserto. Não sabemos absolutamente mais nada. Mas sabemos que Deus falou com esse homem. E falou assim, olha, vai até Acabe. Quem era Acabe? A Bíblia diz em 1 Reis 21 que Acabe fora o pior. Não apenas um dos piores, mas o pior rei da história de Israel. E Deus levanta esse homem que nós pouco sabemos da história e diz assim, olha, agora Elias, você vai em direção ao rei Acabe, eu vou desembaraçar esse caminho, você vai ter acesso ao rei, você vai chegar diante do rei, vai porque eu estou te mandando, e você vai dizer para o rei, olha, tão certo como vive o Senhor, nós vamos viver um tempo de seca, de estiagem, de ausência absoluta de chuva. Diz o texto que Elias disse para o rei que nem orvalho haveria de cair sobre a terra de Israel. E essa profecia foi tão impactante que 900 anos depois, Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, quando escreve a sua epístola, ele faz referência a Elias e exatamente a esta profecia, dizendo que no cumprimento da profecia de Elias, nem orvalho nem chuva caiu sobre a terra de Israel por 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio foi um tempo de absoluta sequidão. Imagina um tempo onde não existiam indústrias, não existiam outras... a irrigação era absolutamente natural. O povo dependia da chuva, sobretudo na terra de Israel. Uma terra que geologicamente é ali um país, uma nação que geograficamente e geologicamente, sobretudo, uma terra firmada na rocha. Um país de desertos, um país de rocha calcária. Um país que, se você olha pelos olhos naturais, não é possível que sobreviva. Ainda mais sabendo que é a única nação democrática de todo o Oriente Médio e todas as nações estrangeiras ao seu redor, tanto Egito, Jordânia, Líbano, Síria e as outras mais distantes também, se posicionam em desfavor da terra de Israel. Quantas guerras desde a instituição do Estado de Israel em 1948, declaração da ONU em 1947, o início do Estado em 14 de março de 48, 7 guerras depois, Israel é uma potência no mundo. Vemos ou não vemos a mão do Senhor? Vejam, declaração do Estado de Israel, 14 de março de 48, até 14 de março de 48, Israel estava sob domínio britânico. Compreendem isso? Israel estava sob a ONU, entregou a terra de Israel para os ingleses, dizendo, olha, vocês que são ingleses vão administrar essa terra. Podem ter apoio dos franceses, e tiveram durante um período da história, mas vocês, ingleses, são os responsáveis por administrar a terra de Israel.
uma terra de inúmeros povos. Evidentemente, a maioria de muçulmanos sobre uma minoria de judeus. No dia 14 de março, então se inicia o Estado de Israel oficialmente. Qual era o exército que Israel tinha? Nenhum. Onde estavam as forças armadas de Israel? Não existiam. No dia 14 de março, 7 nações árabes, exatamente no dia da independência, avançam sobre a terra de Israel e iniciam uma batalha sangrenta chamada Guerra da Independência. O Egito era uma potência bélica. O Egito era uma potência. E comandou toda essa invasão, juntamente com a Jordânia. Mas foram 7 nações, inclusive a Arábia Saudita. Quem venceu a guerra? Israel. Por quê? Exclusivamente pela mão poderosa do Senhor. Israel venceu a guerra praticamente com enxada, com colher de pau. Mas o Senhor estava presente. Porque a terra de Israel era a terra prometida. É a terra prometida. É a promessa que se cumpre. Então não adianta o diabo se levantar contra a sua vida se a terra prometida está ali. A terra prometida é o seu projeto, é o seu sonho, é a sua conquista. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não adianta 7 nações estrangeiras se levantarem contra o seu sonho. Vão cair. Ainda que aos olhos humanos isso pareça impossível. E é absolutamente, queridos, de lá para cá foram 7 batalhas, 7 guerras, 7 grandes guerras. Israel venceu todas elas. É ou não é a mão do Senhor? Israel sempre sozinho, contra 5, 6, 7, 8, 9 nações estrangeiras. Como pode um país cujas dimensões geográficas é menos da metade do estado do Rio de Janeiro? O país Israel, a dimensão geográfica é menos da metade do estado do Rio de Janeiro. Você consegue atravessar o estado de Israel andando de bicicleta. Elias fora levantado para chegar diante do rei e falar assim, olha, por causa da desobediência, mas por que Acabe foi tão ruim? Por que Acabe foi considerado o pior rei da história de Israel? Porque não tinha autoridade em casa. Essa é a verdade. Acabe era casado com Jezabel, rainha Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. E a Bíblia diz que quem mandava na casa de Baal era Jezabel. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E a Bíblia esclarece com precisão que, em função do domínio de Jezabel sobre o rei Acabe, Israel foi tomada por Baalins, por adoradores de Baal. Então era necessário que Deus interviesse em favor do seu povo. Vamos continuar a leitura. Passa para o capítulo 18, para o verso número 1 do capítulo 18. Vamos compreender. Então, Elias foi até Baal e disse, olha, não vai ter chuva. Vai ser um tempo de sequidão. E veio um tempo de intensa sequidão. Passa para o primeiro verso do capítulo 18. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema na Samaria. A fome era extrema na Samaria. Passa para o verso 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel.
fica por aí. Só para vocês compreenderem esse contexto. Deus diz para Elias, Elias, vai até o rei e diz, olha, não vai ter chuva. Vai ser um tempo de sequidão e um tempo de fome. A Bíblia diz que foi um tempo de extrema pobreza na terra da Samaria, na terra de Israel. Mas Deus diz para Elias, Elias, agora você vai voltar lá no rei Acabe e vai dizer a ele que foi o Senhor quem mandou, que esse tempo de sequidão é obra do Senhor, em decorrência da desobediência, em decorrência do pecado. Então os profetas de Baal se levantaram contra Elias, os 450 adoradores de Baal, mais os 400 adoradores dos postes ídolos. O que é um poste ídolo? Você sabe o que é um poste ídolo? É um poste, querido. É um pedaço de pau, fincado na rocha, na terra, e através de um processo litúrgico, os adoradores do poste ídolo transformam aquele pedaço de pau num ídolo. E adoram, e fazem sacrifícios. Sacrifícios vivos, inclusive. É absurda, é muita insanidade. É um distanciamento gigantesco da palavra de Deus, da vontade do Senhor para as nossas vidas. Quando Deus diz que, olha, ou você caminha comigo, ou você se torna meu inimigo. Até quando cocheareis entre dois senhores? Então Elias disse, olha, Elias significa Jeová é Deus. Vamos até o Monte Carmelo. Aquela região do Monte Carmelo, norte da Samaria, é onde se inicia o Vale do Megido, que vai até, chegando no deserto, até quase ali a próxima terra de Jerusalém, as fronteiras com a cidade de Jerusalém. É um vale gigantesco. Para quem já teve a oportunidade de ir lá em Israel e subir nesse Monte Carmelo, você tem ali a visão de todo o Vale do Megido. É algo assustador, onde os exércitos vão se concentrar para a Batalha do Armagedon. Aquela região é a parte mais produtiva de toda a terra de Israel. Então, exatamente no símbolo da produtividade, havia uma sequidão extrema, havia morte, havia fome. E Elias disse, vamos subir ao monte. E vamos para uma espécie de disputa espiritual. Acompanhe comigo. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu preparei outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. O povo concordou com aquela altercação espiritual, com aquela celeuma espiritual, com aquela disputa. E foram e prepararam 2 altares em cima do Monte Carmelo. E ali os Baalins, os 450 adoradores de Baal, começaram um processo litúrgico de dançar e durante horas, e cantando, e dançando, e jejuando, e fazendo sacrifícios. Diz o texto que eles faziam sacrifícios em suas próprias peles, em seus próprios corpos.
Mas esse texto nos traz à memória, queridos, a profecia de Malaquias, que diz que vai chegar um tempo em que Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve. Naquele tempo, Deus estava fazendo diferença. Depois de mais de 6 horas de orações dos Baalins, Elias disse assim, olha, chega. Eu acho que talvez o Deus de vocês, talvez Baal, esteja ocupado fazendo suas necessidades. É isso que diz o texto. Se nós lermos o verso 27, diz assim, ao meio-dia, ou seja, começaram no raiar do dia, ao meio-dia, aproximadamente 6 horas depois, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou dormir e despertará. Então grita mais alto. Que de repente o vosso Deus vai entender e vai ouvir. Até o ponto que eles desistiram, e Elias então inicia, bom, agora é minha vez. Mas antes de eu começar a orar, porque o que Elias disse ao povo? Olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Então Elias diz, olha, para que não fiquem dúvidas, peguem 3 baldes de água, joga água nesse altar, deixa ele absolutamente encharcado, joga água nesse altar, para que não pairem dúvidas de quem é o Deus que eu sirvo, o Deus vivo. Então Elias, depois do altar estar absolutamente encharcado, Elias começa uma oração que dura aproximadamente 15 segundos. Os Baalins oraram por 6 horas aproximadamente. É o tempo da oração, queridos? É o tempo da oração que vai definir o seu relacionamento com Deus, que vai definir o poder de Deus na sua vida. Oração é importante ou não? Escuta o que eu vou dizer para você e guarda isso no seu coração. Oração não é importante. Oração é vital. É o que define e o que faz diferença entre vida e morte. Não é apenas algo que nós consideremos importante. Ela é vital. Quando Paulo diz para a igreja de Tessalônica, orai sem cessar, é orar sem cessar, é ter uma vida de oração. Não é tempo de oração, é vida de oração. É ter o seu espírito absolutamente aliançado ao Espírito de Deus. É entender essa luta espiritual. É reconhecer de onde você veio. Vamos continuar a leitura do texto bíblico. Verso 34. Enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o 2ª vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o 3ª vez, e o fizeram 3ª vez. Verso 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Verso de número 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Queridos, Deus é maravilhoso. Eu me lembro da oração de Daniel. Daniel começa orando, Daniel capítulo 9, ele começa orando desde o verso, do 3º verso do capítulo, e ele vai até o verso 21. É muito tempo de oração. Mas diz a palavra de Deus que exatamente no momento da hora do sacrifício, da hora 9ª, ou seja, às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício vespertino, conforme a sua tradução bíblica, a hora do sacrifício da tarde, se você tiver com a Almeida Revista atualizada. Naquele momento, ele sentiu o toque, o que ele diz do homem Gabriel, que ele havia visto voando. E Gabriel chegou
e disse assim para ele: olha, eu saí, me veio a ordem para vir até aqui, pelejar a sua luta, pelejar a sua batalha, quando você iniciou a oração. Quando você disse a sua primeira palavra assim, ó, Senhor, Deus mandou sair. E eu vim do céu até aqui para pelejar a sua batalha. Deus envia anjos, queridos. Anjos que muitas vezes nós não temos a visão de Daniel, muitas vezes que nós não enxergamos, mas Deus, a tempo e fora de tempo, tem enviado anjos em nosso favor, muitas vezes anjos armados, anjos preparados para uma batalha que é absurdamente espiritual, queridos. Espiritual. Outro dia nós estávamos aqui terminando o ensaio de louvor, e alguém fez uma pergunta assim: não, mas o que vai para o céu, quando eu for para o céu, é o meu corpo que vai, é a minha alma. Nós somos espírito. O resto é adjacência. Entende? O que eu sou espírito. Habito aqui num corpo, tenho uma alma. Mas nós somos essencialmente espíritos. Por isso que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em conhecimento da palavra de Deus, queridos. Verdade. Verdade. Quando Deus diz a Josué é absolutamente apavorado depois da morte de Moisés: Senhor, eu não tenho condições. Quem sou eu para liderar uma nação, para atravessar o Jordão? Deus só diz assim: olha, Josué, ser forte e corajoso. Só no primeiro capítulo, Deus diz 5 vezes para Josué: ser forte e corajoso, não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Mas o principal conselho que Deus deu a Josué não foi não temas, ser forte e corajoso. Diz: olha, pega esse livro da lei e medita nele dia e noite. E tenhas o cuidado de fazer com que tudo nele que está escrito, e assim verás o seu caminho prosperar. Deus está dizendo para Josué: Josué, eu estou dando uma ordem, não é um conselho. Eu estou dando uma ordem para você não temer. Porque eu sou o Senhor que vou te trazer a vitória, que vou te dar a vitória. Mas você tem uma responsabilidade. Medita na minha palavra, guarda a minha palavra, conheça a minha palavra. E tenha o cuidado de praticar a minha palavra. Porque só o conhecimento também não basta. Quer ver alguém que conhece muito a palavra? Diabo. Diabo, quando levou Jesus para ser tentado no deserto, também não usou a palavra. Mas Cristo é a palavra fora de contexto. Palavra fora de contexto vira pretexto. Vira falácia, vira mentira, vira engodo. Por isso que o apóstolo Pedro nos admoesta de uma forma muito contundente acerca dessa responsabilidade. Ele diz: olha, tens o cuidado de apresentar a quem lhes pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Se alguém lhe pedir a razão da esperança, no meio de uma pandemia, no meio de onde nós perdemos entes queridos, onde nós sofremos derrotas, porque tem uma novidade para você, querido. Aqui nesse púlpito não se prega evangelho triunfalista. Você vai perder. Você vai ser derrotado. É inerente à vida do ser humano e, consequentemente, também da vida de um cristão. Se nós pegarmos a literatura sagrada, nós vamos ver que Abraão errou. Abraão foi derrotado. Ele não mentiu acerca da sua esposa, Gênesis capítulo 20.
é um fracasso. Davi também não mentiu? Davi também não traiu? Davi também não agiu de forma equivocada? Davi também não tinha sangue nas mãos e por isso não pôde construir o templo? Davi não arquitetou a morte de Urias? Era uma derrota. Queridos, a derrota faz parte também da nossa vida. A diferença presta bastante atenção. O que nós vivemos nesse mundo fugaz, passageiro, é importante também. Quando Deus fala que Ele vai te trazer bênçãos na sua vida, que as bênçãos vão de acompanhar aqueles que creem, Deuteronômio capítulo 28, assim, isso é promessa de Deus para a sua vida aqui, não é na glória. Na glória é glória, queridos. Na glória não tem bênção. Na glória você fala, olha, você vai comprar o carro do ano, você vai receber a casa própria. Na glória não tem isso, querido, você está na glória. Na glória não tem choro nem ranger de dentes. Então, quando Deus diz que tem promessas na sua vida, essas promessas vão se cumprir nesse tempo. Agora, há uma diferença, porque para o mundo, esperança é torcida. Eu torço para que as coisas aconteçam. Elias tinha absoluta certeza do Deus que ele servia. Como um homem só, ele diz, só eu sobrei. Mas eu vou fazer uma oração e vou enfrentar os 450 Baalins e os 400 adoradores do poste ídolo. Por quê? Porque eu tenho fé e fé é certeza. No capítulo dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, o capítulo antes de descrever os heróis da fé, o autor de Hebreus diz, olha, ele descreve o que é fé. Fé não é torcida. Fé é a certeza dos fatos que hão de acontecer. Não é torcida, não é esperança. É assim, olha, eu espero, eu torço. Pois bem, vamos à pregação. Até agora foi só uma introdução, queridos. Esse texto que nós lemos, assim, é importante, queridos. Assim, eu não quero me alongar demais, não. A gente tem que ter responsabilidade no púlpito. Mas púlpito não tem outra função senão servir para pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Eu não perco meu tempo no púlpito anunciando coisas que não são da verdade revelada. Tem uma frase do bispo Francisco, que certa vez eu vi ele dizendo num púlpito na igreja de Nova Vida de Olaria. O bispo Francisco é um dos bispos do Conselho Bispal da Igreja de Nova Vida. E ele disse assim, olha, eu prego o Evangelho para proteger vocês de mim mesmo. Isso é absolutamente tremendo. Claro que o testemunho é importante, mas nada pode sobrepor a palavra de Deus. Quando eu dou meu testemunho, eu incorro na possibilidade de erro. Mas quando eu prego o Evangelho, não tem erro. Porque a palavra é viva e eficaz por si só, independentemente do interlocutor. Amém, queridos? Verso de número 5 de 1 Reis 19. Aliás, vamos para o primeiro verso, para que a gente compreenda. Esse é o texto da noite, tá? Até agora foi a introdução, para vocês compreenderem bem essa mensagem. Diz assim, Acabe, capítulo 19 de 1 Reis, a partir do primeiro verso. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Queridos, Elias estava, só um adendo, Elias estava na Samaria, norte de Israel.
é terra, é estrada. Elias fugiu para o sul de Judá, ao sul de Jerusalém. Ele foi para Berseba, apavorado. E ali deixou o seu moço, ou seja, Eliseu. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia. Depois de chegar em Berseba, ele deixou Eliseu em Berseba e seguiu em direção ao deserto, ao sul de Berseba. Caminhando mais um dia de viagem, absolutamente apavorado, amedrontado com a ameaça que Jezabel fez a ele. E diz o texto: e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Fica por aí. Quem foi o homem? Qual dos profetas da história bíblica que foi chamado por Deus para ir até Acabe? Elias. Eliahu. Qual foi o homem que teve coragem de enfrentar o rei Acabe e Jezabel? Elias. Qual foi o homem que enfrentou sozinho 450 adoradores de Baal, os chamados Baalins, e 400 adoradores do poste-ídolo? Elias. Mas diante de uma ameaça de morte, Elias fugiu. Em um momento onde a gente começa a dar ouvidos à palavra do mundo, e cuidado, a palavra do mundo também está no púlpito da igreja. A palavra do mundo também está no púlpito da igreja. E essa palavra enfraquece. Essa palavra traz derrota. Essa palavra enfraquece a fé. Essa palavra traz desânimo. Essa palavra não admoesta, não exorta, não traz correção na justiça, como Paulo diz ao seu filho na fé, Timóteo. Essa palavra é uma palavra de morte. E Elias ali se viu num abatimento espiritual, a ponto de entrar em profunda depressão e clamar pela sua própria morte. Porque deu ouvidos à palavra do mundo. Qual era a diferença do que Deus havia dito a Elias? Olha, Elias, vai lá, enfrenta todo mundo. E de repente uma dessas pessoas faz uma ameaça para Elias. E Elias se abate. Porque antes Elias não deu ouvidos à voz do mundo, mas agora Elias deu ouvidos à voz do mundo. Então, nesse texto, eu trago 3 lições rápidas. Eu já vou terminar, queridos. Eu trago 3 lições rápidas para a sua vida, você que está aqui, você que está na sua casa. Considerai o vosso passado. Vocês se recordam quando o povo de Israel, ao final do cativeiro babilônico, que perdurara por 70 anos, e eles voltaram para a terra de Israel e começaram ali a construção de suas casas? E aí Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: olha, não é tempo de vós morares em casas apaineladas, em casas em mansões, em casas bonitas, enquanto o templo do Senhor, a casa do Senhor está em ruínas. E aí Ageu diz assim: olha, considerai o vosso passado. Considerai a mão que te livra da morte, a mão que te livra do cativeiro. Considerai o que Deus fez por você até hoje. Olha para o seu passado. Foi a única coisa que Elias não fez, foi olhar para o seu história, o seu histórico, o seu passado, e ver que o Senhor estava com ele. Deus livra o povo de Israel de um cativeiro egípcio,
Foram 430 anos no Egito, 400 deles como escravos. Quando Deus liberta, sob a condução de Moisés, Deus opera de milagres dantes nunca vistos na história. 10 pragas, abertura do Mar Vermelho, o maná descendo dos céus, a água vertendo da rocha. Foram milagres absolutamente indescritíveis. Mas em um determinado momento ali, nas cadeias de montanhas do Horebe, do Sinai, Deus diz assim, sobe, Moisés, ao Sinai. E aí Moisés subiu no Sinai, viu a sarça arder e não se consumir. Deus fala, Moisés passa ali 40 dias e 40 noites, quando Moisés desce, o que o povo havia feito? Através da vida de Arão, sacerdote, um bezerro de ouro, e começou ali a adorar um bezerro de ouro. Queridos, se Deus fizesse o mar se abrir na sua frente, se Deus fizesse cair o alimento dos céus para a sua vida, no momento de fome, se Deus fizesse sair água da rocha, se Deus fizesse derramar pragas sobre os seus inimigos somente para te dar vitória, não é derramar praga por derramar, é para fazer diferença entre o justo e o ímpio. Era para coibir o avanço daquele que se levanta contra a sua vida. Se o faraó tivesse libertado o povo do cativeiro, não haveriam pragas. Mas Deus, a mão do Senhor, faz diferença entre o justo e o ímpio. Então, considerai o vosso passado. Esse é o primeiro grande ensinamento dessa noite. Considerai o vosso passado. Não se esqueça que foi o Senhor quem te trouxe aqui. Vamos continuar rapidamente para que a gente possa concluir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Fica por aí. Então veio o anjo do Senhor, quando ele estava ali, dormindo debaixo de um zimbro. Ele disse, olha, Elias, acorda. O que você está fazendo aí? Se alimenta. Não é um tempo de morte na sua vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou o autor da vida. A palavra de morte só pode ser dada por mim. E eu não dei essa palavra. Então se alimenta. Se alimenta. Se alimenta da palavra. Busca o conhecimento. Porque é ele que vai te trazer força para caminhar. Mas Elias se alimentou e dormiu. Mas o Senhor não desiste de nós. Assim como não desistiu de Elias, ele não desiste de nós. Ele volta, Elias, acorda. Abre os seus olhos espirituais. Paulo ficou cego, mas depois as escamas caíram dos seus olhos. Ou seja, passou a enxergar espiritualmente. Nós temos uma longa viagem pela frente. Uma longa viagem pela frente. São 40 dias e 40 noites. Espiritualmente falando, é uma jornada de uma vida, queridos. Em que o Senhor não decretou a sua morte. Se alimenta. Então Elias se alimentou e conseguiu caminhar mais alguns dias. Mas olha o que diz a palavra do Senhor, verso 9. Ali, quando chegou no Horebe, ou seja, mais ao sul ainda, ali entrou Elias numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Segunda mensagem, segunda assertiva dessa noite, eu quero que você guarde isso no seu coração. Quando a gente se lembra de algo, Deus nos traz à memória o nosso passado, Deus nos traz à memória os milagres feitos em nossas vidas, a nossa conversão, Deus nos traz à memória o primeiro amor.
para nos edificar no conhecimento da palavra. O Espírito Santo diz, a Bíblia diz que em João capítulo 14, que o Espírito Santo Consolador, ele vai trazer à memória aquilo que a Bíblia já nos revelou, o que o Senhor já havia dito, para edificar, para consolar, para admoestar, para ensinar, para exortar. Então, quando a gente se lembra de algo, evidentemente, faz uma menção ao nosso passado. Mas a palavra que eu tenho aqui para a sua vida é: se lembre do vosso futuro. Se lembre do que há por vir. Lucas capítulo 17, verso 32, num momento de admoestação, de ensino, o Senhor diz: olha, lembrai-vos da mulher de Ló, que estava com saudade das coisas do mundo, que estava olhando para aquilo ao qual ela estava apegada, as coisas do mundo, os bens materiais. A gente se apega demais aos bens materiais. Uma determinada aula em Jerusalém, em Cafarnaum, ali onde foi a casa de Pedro, onde Jesus morou, onde construíram ali a sinagoga onde Jesus ensinava, um professor que era ateu. Aí alguém perguntou para ele assim: mas você gosta de futebol? Repito, esse professor era ateu. Você gosta de futebol? Não. Judeu, mas ateu. Judeu não pela profissão de fé, mas nascido judeu, morador de Israel. Por que você não gosta de futebol? Não. Mas por que futebol? Futebol nos desvia de Deus. Porque as pessoas estão aficionadas. Tem no futebol um Deus. Tem no clube de coração um Deus. Cuidado. Cuidado aonde está o seu Deus. Cuidado aonde está o seu Deus. Quem traz provisão. Quem traz o ensino. Quem traz a correção na justiça. Lembrai-vos do vosso futuro, porque fé é certeza. Nós não esperamos, como eu disse antes, nós temos um futuro de certezas em Cristo. Nós temos um futuro de certezas em Cristo. Nós temos uma mãe no céu que nos aguarda. Segundo o apóstolo Paulo, nós temos uma mãe no céu. Quem é a mãe no céu? Gálatas capítulo 5, verso 17. Quem é a nossa mãezinha do céu? Pode falar, queridos, não fica com medo, não. Nós temos uma mãe no céu que se chama Jerusalém. É a Jerusalém celestial, que está nos esperando, e nos esperando de braços abertos, com um coração do tamanho do mundo. Amém, queridos? Não vamos interceder por ela, de forma alguma. Nós temos um Deus que é onipotente, onipresente e suficiente para a nossa fé. Amém? Nós não temos uma Bíblia que não é suficiente, como está sendo pregada lá fora. Uma Bíblia que precisa ser reformada, uma Bíblia que precisa ser atualizada. Nós não moldamos a Bíblia aos nossos pecados. Ou nós temos a nossa vida transformada, ou o mundo nos transforma. E isso é responsabilidade nossa. Não foi isso que Paulo disse à igreja de Roma? Transformai-vos pela renovação da vossa mente? A Bíblia não diz assim, olha, Paulo não disse assim, olha, fica tranquilo aí que Deus vai transformar a sua mente. Paulo diz, olha, transformai-vos vocês, a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O Senhor já revelou a vontade dele. Basta você querer ser transformado por essa verdade revelada. Amém, queridos? Nesse verso que nós lemos, Deus diz assim para Elias: Elias, que fazes aqui? Elias realmente parecia um homem perdido. Então, o terceiro e último conselho que eu te dou, e é um conselho que você pode seguir ou não, mas eu
lhes garanto, lhes afirmo, lhes ratifico e lhe mostrarei que é um conselho bíblico. Não perca a direção. Porque no momento que nós perdemos a direção, nós saímos do caminho. Onde está o caminho? Os cristãos eram chamados aqueles que são do caminho. Jesus Cristo, quando interrogado por Tomé, ele diz: Tomé, meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente perde a direção, a gente automaticamente sai do caminho. E qual é a direção? Aonde está a direção? Como eu conheço a direção? A direção está revelada na palavra de Deus. Porque no momento que nós ouvimos a palavra de Deus, esse mesmo Elias, Deus diz assim para ele assim, 1 Reis 17, Elias, veio a palavra do Senhor dizendo, Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queriate, fronteira do Jordão. E Elias foi. Ele estava no caminho. Ele estava na direção dada pelo Senhor, portanto, não se desviara do caminho e não havia se perdido. Logo depois, no episódio em que ele tem um encontro ali com a viúva de Sarepta, diz assim, Elias, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. E Elias foi, porque ouviu o quê? A palavra do Senhor, portanto, seguiu a direção do Senhor, estava no caminho dado pelo Senhor. Por que Elias venceu a batalha contra os Baalins? 1 Reis 18, muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo, Elias, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se perante o rei. Elias foi. Enquanto Elias seguia a direção, ele estava no caminho e, portanto, queridos, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor nas derrotas em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor num tempo de tribulação. Eu sou mais do que vencedor num tempo de óbito, de luto. Eu sou mais do que vencedor independentemente das circunstâncias. Porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Portanto, não perca a direção. E você certamente estará no caminho. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Eu me recordo aqui de um adendo apenas. Eu recordo, a gente está vivendo um tempo aí de 503 anos da Reforma Protestante, e o principal reformista, aquele que colou as 95 teses nas portas da abadia de Westminster, dentro do castelo de Westminster. E se você parar para ler as 95 teses, quem já leu as 95 teses, quem já estudou as 95 teses, você vai ver ali que tem muita heresia ali também, né? Lutero ainda era muito católico naquele tempo, né? Ele ainda não era um clérigo luterano, ele ainda era um monge católico. Então, tinha uma defesa, ele era um entusiasta do Papa, por exemplo, né? Ainda combatia a cobrança das indulgências, mas não especificamente das indulgências, mas da forma como elas eram praticadas. Mas ali, certamente, foi um ponto importante para o início da Reforma Protestante, que é tão importante para as nossas vidas hoje. Mas, passado o tempo da Reforma, se inicia um tempo chamado de Contra-Reforma, onde muitos daqueles que participaram do período da Reforma, os reformistas e os seus seguidores, muitos foram mortos, muitos foram perseguidos. E Lutero deixa de seguir a direção do Senhor e se refugia num quarto escuro. E todo dia chega alguém com a notícia de que, olha, o seu amigo morreu, o seu familiar morreu, aquele que te seguia morreu, aquele que você ensinava morreu, os seus alunos da faculdade, porque Lutero já era professor da universidade, inicialmente como professor de filosofia, depois de teologia, alguns dos seus alunos que te ouviram morreram.
Então, em determinado momento, uma menina, uma jovem de preto, bateu na porta onde Lutero estava refugiado, e Lutero abriu a porta e disse: quem morreu dessa vez? E a menina disse assim: olha, Deus morreu. É um absurdo, que heresia, Deus não morre, Deus é vivo, Deus está aqui, Deus... Então por que você está aí de preto, de luto? O culto de oração da semana passada, sexta-feira, foi tremendo, porque falava de oração, mas falava da atitude em relação à oração. A gente precisa orar, a gente precisa interceder, a gente precisa pelejar espiritualmente, mas a gente precisa agir. A gente tem responsabilidades, queridos. Nós temos responsabilidades como cristãos. Não estamos aqui apenas para receber. Amém? A palavra igreja vem da junção do grego de duas palavras, ekklesia, chamados para fora. A gente tem missão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Deus, por cada vida que aqui está presente. Obrigado, ó Pai, pelo teu agir. Obrigado, ó Pai, porque assumimos as responsabilidades. Obrigado, Deus, porque temos coragem de ouvir a tua voz e seguir a tua direção e estar no caminho, ó Pai. Nos permita, nos ensina, nos fortalece, Deus, no teu espírito, para que tenhamos coragem, Pai, para ouvir a tua voz e continuar no caminho e seguir a tua direção, Deus. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio e o fim, tu és o nosso alvo. Graças te damos por isso, Pai. Cada vida que aqui está, Deus, cada vida, Deus, não permita, Deus, não permita que alguma dessas vidas que aqui está, Deus, saia pelas portas dessa igreja da mesma forma que entrou. Que nessa noite, Deus, seja uma noite onde nós rememoraremos para sempre, Deus, do toque do teu Santo Espírito. Coloca a mão no seu coração. Deus, sopra o teu Santo Espírito aqui, Pai. Sopra, Pai, o teu Santo Espírito aqui, Deus. Sopra, Pai, o teu Santo Espírito aqui, Deus. Sopra, Deus, nos reveste de poder, Pai. Nos reveste, ó Pai, assim como o Senhor fez em Atos 2, nos reveste, ó Pai. Derrama sobre nós, Deus, responsabilidades, ó Pai. Derrama sobre nós, Deus, o entendimento do que é conhecer a Tua palavra, o que é te servir, o que é te seguir. Quem és Tu e quem nós somos em Ti, Deus, derrama sobre a Tua igreja, Pai. Sopra o vento do Espírito, Deus. Sopra, Deus. Porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Sopra, Deus, o Teu Santo Espírito, Deus, neste lugar, Pai. Oramos, ó Deus. Oramos de uma forma... entendendo, ó Deus, com compreensão, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, nessa oração de intercessão, nós oramos por aquele que está lá fora, Deus. Pelos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que ainda não te conhecem, pelos enfermos, por aqueles que carecem do mover do teu Santo Espírito, por aqueles que carecem dos sinais, carecem dos milagres. Deus, em nome de Jesus, toca, Pai. Abrevia o tempo da fome, abrevia o tempo do desemprego, abrevia o tempo da pandemia, abrevia o tempo da enfermidade, abrevia o tempo da corrupção, abrevia o tempo da imoralidade. Deus, oramos pela nossa casa, mas oramos também pela nossa igreja, oramos também pelo nosso bairro, oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso estado, oramos pela nossa nação. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê no poder dessa oração, amém? Então aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
Meus amados irmãos, podem tomar os vossos assentos. Eu quero brevemente fazer um momento de dízimos e ofertas, que também é um momento, assim como diz o bispo McAllister, é um momento altamente espiritual. Peço perdão já pelo avançar da hora, mas serei breve. Diz assim o texto, Malaquias, capítulo 3, verso de número 10. Todos conhecem, amém? Todos sabem de cor? Aí o texto diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ponto. Se nós continuarmos vendo o texto, ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela sobrevenha tamanha abastança. Deus diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e eu vou te abençoar ricamente em função disso. Não precisava. Eu não estou dizendo que a Bíblia tem uma palavra a mais. Eu estou dizendo que Deus é infinitamente misericordioso por nos abençoar em função dos nossos dízimos. A palavra dízimo vem do hebraico maser, que significa aproximação, denota relacionamento. Mas é muito interessante que, se a Bíblia parasse aqui, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ponto. Eu só trago meus dízimos porque eu sou abençoado? Não. Porque através dos meus dízimos eu também vivo um relacionamento com o Senhor. Porque dízimo é ordenança bíblica, então eu cumpro as ordenanças. Amém, queridos? Fique bastante à vontade para participar desse momento ou não. Se você ainda não tem alegria, se você ainda não tem compreensão, aguarde o momento em que Deus vai te trazer alegria e compreensão para participar desse momento. Amém? Isso aqui não é um balcão de negócio, se Deus é o Deus da prata e do ouro. Não precisa do nosso dinheiro. Amém? Se você deseja participar, participe com alegria, entendendo que é um privilégio participar. E você certamente será ricamente abençoado por isso. Nós temos envelopes em nossas poltronas. Na parte de trás de cada poltrona, fique bastante à vontade. Fiel, Senhor, a tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Nem precisava tirar. Estava tão bonito. Vamos ficar de pé. Ainda que você não seja o dia de você entregar o seu dízimo, ainda que você não tenha uma oferta de amor, vamos orar juntos como igreja que somos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede de entregarmos a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas de amor. Deus, entendemos, ó Pai, que não é o valor que está nesse envelope que vai apontar o nosso relacionamento contigo ou medir o nosso relacionamento contigo. Mas ansiamos, ó Pai, para que o nosso coração seja um coração fiel a Ti, Pai. Fiel a Ti, Senhor. Deus, graças te damos por isso, Pai. Pela oportunidade que o Senhor nos concede, Deus. Recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas, assim como na analogia da oração do apóstolo Paulo. Recebe, Pai, como um aroma suave se achegando às suas narinas. Deus, em nome de Jesus, multiplica na casa dos seus servos, multiplica também na tua igreja, Deus. Traz sabedoria aos administradores desses recursos, traz aprovação no vestibular, concurso público. Deus, em nome de Jesus, traz prosperidade à casa dos seus servos. Aqueles que hoje ofertam, aqueles que hoje devolvem os dízimos e aqueles que hoje não podem te ofertar, Deus. Mas tem um coração grato a Ti, Deus. Multiplica na casa dos Teus servos. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se hoje é dia de você entregar o seu dízimo, se tem alguém que vai entregar o dízimo, eu estarei aqui à frente.
Se hoje é dia de você entregar uma oferta de amor, aguarde no seu lugar, os nossos obreiros estarão recolhendo e abençoando a sua vida. Tu és fiel, Senhor. A tua fidelidade é grande. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Vamos ao momento dos avisos, vamos encerrar. Você foi abençoado hoje? Amém? Glórias a Deus. Momento aniversariantes do mês. Toda última quarta-feira do mês nós temos o culto dos aniversariantes. E nesse mês nós temos o Marcos Vinícius, que ainda está ausente em função de questões pessoais, uma filhinha recém-nascida, a Malu. Nós entregamos a ele um grande beijo aqui da igreja. Saudades que nós temos do Marcos Vinícius. A Alexandra Martins, nossa líder do Ministério Evangelístico. Amém? Isabelle. Aninha, depois pega o nome da Isabelle completo para já anotar e lançar já no próximo. Gustavo Jesus. Mais alguém? Amém. Bênção, bênção. Obrigado, Vaso. Obrigado. Claro. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração pelo irmão Gustavo, não é isso? Amém? Vamos todos, igreja, vamos ficar de pé? Estende a sua mão direita em direção ao Gustavo. Gustavo, nesse momento de entrega de vida, eu sei que você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas você agora está renovando a sua fé. E a Bíblia nos ensina quão importante é renovarmos a nossa fé através da demonstração pública, da fala, né? Porque o nome de Jesus tem poder no mundo espiritual. Quando nós anunciamos e falamos Jesus, o mundo espiritual se movimenta em seu favor. Então, nós vamos declarar publicamente. Eu peço que você repita comigo essas palavras, tá bom? Senhor Jesus. A igreja pode acompanhar todo mundo. Amém? Senhor Jesus, eu entrego a minha vida no teu altar. Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança no teu sangue. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e que de lá ele jamais seja arriscado. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, pelo privilégio de te servir, de te seguir, de ser chamado de filho. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, intercedo agora com a minha destra fiel, representando a tua destra fiel nesse momento, ó Pai. Eu oro como uma espécie de intercessão agora, intercessoriamente pela vida do Gustavo, ó Pai, para que o Senhor o fortaleça nesse recomeço, nessa caminhada da fé, Deus, nesse caminho, na direção, Deus, em nome de Jesus, Deus, que seja um tempo em que os seus anjos estejam cobrindo o teu servo, Pai, para que as setas que sejam lançadas não cheguem à casa do teu servo, Pai, que seja um tempo de renovo, Pai, que seja um tempo de bonança sobre a casa do Gustavo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor envie os teus anjos para pelejar pelo teu servo, Deus, mas que a cada dia o teu servo possa estar mais firmado na rocha, mais firmado no conhecimento das sacras escrituras, que ele tenha um entendimento, a compreensão da responsabilidade que nós devemos ter como servos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, pela compreensão e a responsabilidade que nós temos de te buscar, de orar a Ti. Deus, renova a fé na vida do teu servo, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Vaso, posso quebrar o protocolo e te dar um abraço? Deus te abençoe, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, conte comigo, com as minhas orações, amém? Deus te abençoe, amém.
Amém. Aleluias. Aleluias. Que bênção. A Bíblia não diz que tem festa no céu quando nós fazemos uma festa na igreja, quando a igreja completa 13 anos. A Bíblia diz que tem festa no céu somente em uma hipótese, expressamente ao menos. É claro que no céu nós vamos viver em festa, mas especificamente, enquanto estamos aqui, tem uma festa no céu. E por incrível que pareça, não é quando o Flamengo faz gol. Não é quando tem gol do Gabigol, do Bruno Henrique, é quando o pecador se arrepende. Amém, queridos? É quando nós voltamos os nossos olhos para o Senhor, verdadeiramente, e buscamos na palavra de hoje, conforme a palavra de hoje, a direção e o caminho do Senhor. Amém? Vamos voltar aqui aos avisos. Perdão, está na minha cara aqui. Desculpa, Aninha, desculpa. Reunião do Giro. Eu sei que a reunião do Giro vai ser no segundo sábado desse mês. Essa é a reunião do Giro, todo sábado às 21 horas. Mas no segundo sábado desse mês, nós teremos a reunião presencial do Giro. Aqui, sábado, dia 14, 19 horas. Tá bom? Normalmente é no terceiro sábado, mas em função do feriado, vai ser já no segundo sábado desse mês, às 19 horas, reunião presencial, culto do Giro aqui. Bem? Grupo de vida de casais, segundo sábado do mês, 20 horas, aqui na igreja, não mais online. Grupo de vida de casais, segundo sábado do mês, às 20 horas, e nesse sábado especificamente, nessa reunião, a gente vai falar muito sobre o Aliança, sobre o Ministério Casados para Sempre. EBD, domingo, 9 horas da manhã, eu soube que esse menino que dá aula é muito bom. Olha, não perca essa aula, esse diácono é uma bênção. Culto da Família do Ensino, domingo às 10h15, com o nosso pastor Alexandre Gama. Amém? Culto de Celebração em Fé, próximo domingo. Talvez eu? Acho que sim, não sei. Mas, enfim. Culto da Família do Ensino, pastor Luke. É o próximo domingo, não? Não, é dia 15, não é 15? Alguma coisa assim? Dia 15. Pastor Luke, então, vocês se recordam do pastor Luke, estará aqui de novo. Pastor Luke, amado por essa igreja. É uma bênção de Deus, um grande ministério na África do Sul. Amém? Encerramos? Venha comemorar o meu aniversário de forma diferente. Nós estamos falando da Amanda, evidentemente. Dia 6 de dezembro, te convido a doar uma fralda geriátrica, tamanho M ou G, aos projetos sociais, Instituto Eu Me Importo e Enraizando Sonhos. São 2 projetos sociais, isso, Amanda? Amém. Entrega aqui na Igreja Nova Vida, ou a combinar pelos telefones ali, o telefone da Amanda. Esse slide está para todo mundo que está fora da igreja? No Facebook também? Então tá, então bênção. Senão eu ia falar aqui o número do telefone. A Amanda é um exemplo de cristianismo, do exercício do cristianismo. Então, se junte a ela, vamos nos juntar a ela nesse projeto, amém? Eu sempre falo como surgiu a bênção apostólica. Todo final de uma epístola, de uma missiva, de uma carta paulina, ele termina com uma bênção apostólica. Então, quantas cartas Paulo escreveu? Isso mesmo. 13 cartas, pelo menos. Alguns sugerem 14. Há um questionamento em cerca da epístola aos Hebreus, mas pelo menos 13 cartas de autoria precisa. Em todas elas, ele termina com uma bênção apostólica. São bênçãos diferentes, cada uma delas. Nós, habitualmente, costumeiramente, consuetudinariamente, nós adotamos a bênção apostólica do final de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Então, estende a sua mão dessa forma assim, por gentileza. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, ó Pai, por tudo que vivenciamos nessa noite. Obrigado pela tua destra fiel, obrigado pela tua palavra de consolo, de conforto, mas também de exortação e direção. Graças te damos por isso. Graças, e muito graças a Deus, graças a ti, nós te damos pela vida do Gustavo. Porque através da pregação da tua palavra, houve salvação nessa casa, Pai. Houve salvação nessa casa, Pai. Tem festa no céu, Deus. Obrigado, Pai.
Agora despede a tua santa igreja no amor do Deus Pai, na graça salvífica e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e nas doces consolações e na comunhão do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, aplauda o Senhor. Quem quiser uma oração, estarei sempre à disposição de vocês, não somente agora, mas sempre.